Boa noite. Todos bem? Que bom estar com vocês de novo aqui, né? Estaremos juntos algumas vezes. E como passa rápido, né? Porque você vê, 2 semanas já se passaram, né? A gente estava aqui naquele primeiro encontro, conversamos um pouco, e 2 semanas se passaram, hoje o nosso 3º encontro. Bom, eu falei com vocês na primeira vez que nós teríamos aulas com características próprias, né? A gente teve aquela primeira aula que eu falei que eu considero ser uma aula histórica, né? A gente fala do que ocorria no mundo, né? Na época em que foi codificada a doutrina, né? Quem foi a pessoa, que características especiais ele teve, né? Para que ele pudesse compor, né? Uma doutrina tão importante, né? Que é o Espiritismo. Depois, na semana passada, nós tivemos uma aula que eu considero reflexiva, né? Falamos sobre Deus, né? Quem mudou a sua ideia a respeito de Deus? Eu mesmo tinha uma ideia, né? Fazia uma ideia de Deus, pensando assim, que era um velho barbudo, que ficava sentado num trono lá em cima, em algum lugar, né? O céu, para mim, era lá em cima. E que de lá ele ficava assim, ó, vou castigar aquele, vou abençoar esse, né? Olha que coisa, né? E aí, essas aulas do curso básico, né, Deus me fizeram refletir sobre essa ideia que eu construí de Deus, né? Me fez pensar sobre isso. Bom, mas hoje, isso foi semana passada, né? Hoje a gente vai falar de espíritos. E eu desejo, né, que a gente, ao final dessa aula, que a gente saia daqui não mais falando dos espíritos, mas falando dos espíritos, né? Que a gente se insira nesse contexto. Bom, mas para iniciar, né, sem mais delongas, eu queria só relembrar aqueles nossos acordos. Primeiro, é importante que vocês participem, né? A gente, para fazer essa construção desse tema, para trazer esse conteúdo, vocês precisam participar, né? A gente vai construir isso a todas essas mãos. Em primeiro lugar, então, participem. Para participar, como é que a gente faz? Levanta o braço. Essa galera que está aqui em volta, ó, ninguém foi treinar hoje, ninguém foi para a academia, e eles estão aqui com uma meta, querem andar 6 quilômetros aqui dentro do salão, levando o microfone para que vocês façam as perguntas. Então, só aguardem, né? Levanta o braço, aguardem o microfone chegar, para que a gente possa ter, vocês sabem, né? As nossas aulas são gravadas, elas vão lá para o nosso canal do YouTube, depois, então, precisa que a gente faça a pergunta no microfone. Combinado? Ah, bom, quero mais um 3º acordo, bastante importante também. Para que a gente possa potencializar o nosso tempo, ficaremos juntos aí nas próximas 1h40 minutos, mais ou menos, para que a gente possa potencializar, me permitam fazer o seguinte, se a pergunta for dentro do nosso tema, beleza, vou me empenhar. Se eu não souber, me permitam também dizer, olha, não sei, mas eu vou me empenhar para dar as respostas. Agora, se a pergunta for de outro tema, se for, por exemplo, as próximas aulas, a gente ainda vai falar sobre mediunidade, vai falar sobre reencarnação, médiuns, enfim, se a pergunta obsessão, desobsessão, porque isso são temas que existem muitas curiosidades, né, a respeito. Então, se a pergunta se referir a algo que ainda será falado, me permitam dizer assim, olha, a gente vai tratar disso na aula tal, tá bom? Não fiquem aborrecidos comigo por não responder se for de outro tema. Mas o propósito é que a gente potencialize, né? Que hoje a gente fale só de espírito. Combinado? Pronto. Então vamos lá, olha o que a gente vai precisar dar conta hoje. Nosso objetivo geral, né? O objetivo principal, demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado. A gente vai descobrir que Kardec informou, né, ele colocou que o ser que somos é formado por 3 partes. Uma parte muito conhecida por nós, corpo físico. Uma outra parte nem tão conhecida assim, mas também chamamos de corpo, né, o corpo espiritual ou perispírito. E a essência básica, o espírito. Então, essas 3 partes formam o ser que somos, encarnado.
mas a gente vai esmiuçar mais isso aí. E para que a gente chegue a essa conclusão, a gente vai passar por esses pontos. Primeiro, apresentar as evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. O que vai nos fazer tocar lá na primeira aula de novo. Porque vocês lembram que a gente falou daqueles fenômenos, né, que ocorriam, né, naquele período da codificação? Então, esses fenômenos mesmos, não só chamaram a atenção da época para que se construísse essa ideia, mas também nos é prova, porque a cada um daqueles fenômenos, né, houve depois um desdobramento que levou a uma comprovação. Então, nós tocaremos, né, en passant, mas tocaremos nessa lembrança da primeira aula. Depois, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Então, aquela diferença básica, né, do que é imortal e do que é eterno, a gente vai entender aí. Porque o espírito é imortal, ou seja, ele tem um começo, mas não tem fim. Então, ele tem um começo, e esse começo é aonde? A gente vai ver, onde começa, né, o espírito. Explicar o funcionamento do perispírito. Então, já vou dizer, olha, salvem essa palavra aí. Né? Perispírito a gente vai trabalhar aí um bocado. Né? Hoje a gente não vai dar conta de tudo, mas teremos no futuro outras aulas que vão aprofundar o tema. Mas guardem aí essa palavra, perispírito, né? A sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. E, por fim, apresentar também de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Lá nas perguntas de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, fala sobre uma chamada escala espírita, né? E vai falar mais ou menos dessa nossa trajetória, desde quando nos tornamos espíritos, a gente vai saber sobre isso, até quando a nossa vista não alcança da evolução do espírito. Bom, é sobre isso. De novo, quero só lembrar, né, que se tiver alguma dúvida, pode me interromper, levanta o braço, espera a equipe chegar aí com o microfone e faça uma pergunta, não deixem para depois não, pode fazer que não atrapalha. E iniciando, eu acho que eu já fiz essa pergunta para vocês, mas ela não precisa ser feita de novo, né? Por acaso alguém aqui tem medo de espírito? Não? Que bom que não tem, né? Porque, às vezes a pessoa tem tanto medo que ela tem medo até de dizer que tem, né? Ela fica lá. Ontem a pessoa falou, não é medo não, é respeito, né? É receio. Né? Não, ninguém tem medo, né? Medo dos vivos, né? Eu também, de alguns. Pois é. Bom, menos mal, né? Se ninguém tem, né? Então está tudo tranquilo, né? Porque a minha avó, sabe, eu falo sempre nela aqui, minha avó está com 100 anos, olha que barato, né? Eu desejo ter herdado o DNA dela, porque, né, a longevidade boa. Ela sempre fala o seguinte, a gente só tem medo do que não conhece. Então, se a gente está fazendo um curso e vai passar a conhecer o que é, depois que a gente sabe o que é, pronto, ninguém mais vai ter medo, né? Todo mundo vai ver espírito à vontade aí, sem medo, né? Bom, mas as pessoas têm uma tendência de complicar as coisas. Vocês também pensam assim? Né? Às vezes a gente complica as coisas. E aí começa aquele negócio de alma do outro mundo, né? Alma, sei lá o quê, né? Tanto adjetivo que colocam aí. E afinal, né? Qual é a diferença, né? Alma e espírito? Quem é que sabe me dizer isso? Quem me ajuda nisso? Deixa eu ouvir aqui a Lidiane, deixa chegar o microfone para você. A alma seria o espírito encarnado? Pronto, a Lidiane foi na letra, né? Convencionado por Kardec, ele diz o seguinte, que alma é o espírito encarnado, e espírito se refere ao espírito desencarnado. Bom, mas vamos, apesar de estar lá na letra, mas a gente vai dizer o seguinte, olha, para nós é a mesma coisa. Muitas vezes, e eu mesmo vou usar muitas vezes, somente a palavra espírito, né? E vou só fazer a referência, espírito encarnado, espírito desencarnado, né? Mas, para Kardec, alma e espírito encarnado. Então, a mesma coisa, a gente também, quando falar de alma do outro mundo, alma sei lá o quê, tantos adjetivos aí, a gente também não vai ter medo, porque é a mesma coisa, né? Não é fantasma. Bom, é o fim, né? Eu imagino
que a gente vai saber responder essa pergunta aí com clareza, não vai ter dúvidas, né? Por não estarmos inseridos nesse contexto. Bom, lembrando, como eu falei com vocês, a gente precisaria passar por uma breve revisão sobre o que falamos na primeira aula. O Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos, né? Então é sobre isso que ela vai falar. Hoje o nosso tema central é espíritos, mas ao longo desses 5 anos de estudos, e agora temos novidade, né? Teremos mais 3 de lambuja, depois que terminar os 10 ciclos, né? Os 5 anos, né? Já era pouco, então agora a gente tem mais, né? 3 para complementar isso. Então, ao longo de toda essa trajetória, nós estaremos falando de espíritos, mas hoje é o nosso tema central. Então, o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem, do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo material. A gente, falando das provas, né, da existência, a gente se lembra lá da primeira aula que nós falamos desse grupo de pessoas, né, que eram chamados de quakers, né, tremedores, porque eles já experimentavam, século XVII, já experimentavam a mediunidade. Naquela época, né, que vinha, né, daquele poder supremo, né, da religião, né, que ditava todas as normas, e eles diziam o seguinte, que para falar com Deus, você precisava de um sacerdote, tinha que ter esse toque, né, esse ponto lá da igreja, da religião. E eles... né, esse requisito. E eles vieram dizendo, não, olha aqui, eu consigo, né, falar com a divindade aqui, né, e eles tremiam, daí veio o nome, né, de quakers, né, de tremedores, mas eles se comunicavam com os espíritos. Bom, esse movimento começou lá na Inglaterra, foi parar nos Estados Unidos, mas começou lá. Aí depois teve um outro fenômeno muito importante, né, que marcou de forma importante, que foi a família Fox, né, que nós falamos, só de novo en passant, eram aquelas meninas que entabularam de alguma forma uma comunicação com umas pancadas na parede, né? A parede fazia uns ruídos, elas observaram ali um padrão interessante, inteligente, entabularam uma forma de respostas sim e não, e depois elaboraram para que isso se desenvolvesse em respostas mais complexas, e a parede respondeu se tratar uma pessoa chamada Charles Rosner, e ser um vendedor ambulante, um mascate, e que havia sido assassinado ali naquela época. Naquele primeiro momento não se conseguiu evidenciar, né, a verdade disso, mas depois, passou um tempo, a casa foi demolida e aí encontraram uma ossada lá e realmente comprovaram que aquela ossada pertencia a uma pessoa dada como desaparecida, chamado Charles Rosner. Então, o fenômeno acaba nos trazendo uma comprovação, né, da existência, da veracidade da existência dos espíritos. Um outro fenômeno que marca isso também é o das mesas girantes, né, que começou na Europa, mas se alastrou praticamente para o mundo todo naquela época, né, que eram feitas perguntas, na maioria, né, antes de se entabular um método ali mais científico, né, de obtenção das respostas, eram coisas assim, perguntas frívolas, né, não perguntas sem muito propósito, né, mas, enfim, as respostas eram autênticas, eram verdadeiras, né, e isso chamou a atenção de muita gente, e no final, o próprio professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convidado e daí desencadeou, né, a escrever o primeiro livro, né, que foi o Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, essa questão da prova todo mundo vai se dar bem, 18 de abril de 1857, então ele publica esse livro e daí o marco do início do Espiritismo, né, já com uma relação entabulada, né, íntima entre o codificador, né, codinamizado então Allan Kardec. Bom, outras pesquisas foram muito importantes. O professor William Crookes, um cientista, vamos dizer assim, né? Quer dizer, estava livre do seu vínculo com o espiritismo, ele resolve estudar um fenômeno que ocorria de materializações, né? Ele descobriu que alguns médiums
têm uma capacidade de doar um fluido chamado ectoplasma. E esses médiuns que têm essa capacidade, são chamados médiuns de efeitos físicos, conseguem produzir um fenômeno que é a materialização, inclusive de espíritos, né? Pode-se materializar objetos, enfim. Mas, nesse caso, o estudo do Dr. Crookes se baseou na materialização de espíritos. E ele trabalhou com duas pessoas, uma encarnada e uma desencarnada, né? A Kate King, que era o espírito, né, que se materializava, e a médium chamada Florence Cook. E no estudo dele, ele traz 44 fotos. A gente hoje fala assim, nossa, 44 fotos, né? Vou no shopping ali, faço 44 fotos. A gente está falando de 1872, né? 44 fotos naquela época é um senhor trabalho científico, né? Para o cara fotografar o espírito, uma pessoa desencarnada materializada ali, né? Aliás, a gente não vai hoje falar sobre mediunidade, nem sobre materialização. A gente vai ter uma aula lá na frente que vai falar sobre mediunidade, dos efeitos físicos, de efeitos intelectuais. Mas imagina, né, como a gente está falando de comprovação, imagina que agora aqui, eu conversando com vocês, e materializasse um espírito aqui. Tchum, materializado. O que vocês acham que ia acontecer? Eu tenho a impressão que metade da turma, concordo com a Sandra. A Sandra falou assim, acho que muita gente ia sair correndo. Eu concordo com a Sandra, acho que metade da turma ia sair correndo. Mas a outra metade que ficasse, não ia ter dúvida sobre isso, né? Imagina, vai duvidar, o espírito materializado ele se torna tangível, você pode tocar nele, ele está ali, né? Então, é para não ter dúvida. Pois não. Hã? Os celulares iam pipocar, né? Ah, sim, né? O pessoal fotografando, né? E o pior de tudo, você sabe, é que o ectoplasma é muito sensível à luz, né? Então, o flash do celular ali talvez desmaterializasse o espírito, porque tem que ter um ambiente apropriado aí para que a gente possa manter o ectoplasma, né? Mas, enfim, a gente vai estudar sobre isso em outro momento. Mas o fato é que isso traria uma confirmação, né? Uma certeza, olha, está ali mesmo, estou vendo, né? Aquela porção São Tomé, né? Aquela porção São Tomé em nós que tem que ver para crer, né? Então a gente saciaria essa porção em nós dessa forma. Bom, então esses fenômenos trouxeram, né, essa comprovação da existência dos espíritos. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 23, ele diz assim, na semana passada a gente estudou a pergunta número 1, né? Qual foi a pergunta? Que é Deus, né? Qual foi a resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Tudo e qualquer outra coisa que a gente fale depois disso procede de nós, né? Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o que a gente traz, é o que a gente pode trazer sobre Deus. Bom, na pergunta 23, ele da mesma forma, né, tão sucinto assim, ele pergunta lá, que é o Espírito? Ah, um detalhe, bom, que é Deus? Não personifica, né? Porque se perguntasse quem, a gente já estaria personificando. Que é Deus? E aí, da mesma forma, que é Espírito? Bom, os Espíritos respondem de forma muito sucinta. Princípio inteligente do universo. Aí, não satisfeito, não, peraí, né? Só isso, precisamos saber mais. Aí ele desdobra ali a pergunta e diz assim, qual a natureza íntima do Espírito? E aí, pronto, na minha opinião, é que vem o tapa com luva de pelica em nós. Porque olha a resposta dos espíritos. Ele vai dizer assim, olha, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então, para aquela nossa porção São Tomé, né, que tem que ver para crer, eles já estão dizendo ali, não é porque você não vê, não é porque você não toca, que não exista, né? Está aí, né? Então, é para levar a sério, né? Está aí. Bom,
Como eu falei, tudo acaba começando em Deus. E a gente viu na semana passada, né, a respeito de Deus, mas hoje a gente vai trazer Deus como Criador, né, como Criador de dois fluidos fundamental. O princípio espiritual, ou princípio inteligente. E o outro, o princípio material, ou fluido cósmico universal. A gente vai encontrar aí na literatura, muitas vezes, só a sigla FCU, né? Fluido cósmico universal. Bom, importante frisar que esses dois fluidos são absolutamente diferentes. Ou seja, o princípio material não é princípio inteligente ou princípio espiritual, e o princípio espiritual não é o princípio material. Eles são absolutamente distintos. Levantou o braço aí, eu já ia falar aqui, ó, a pergunta aqui, né? A gente já fica aguardando a pergunta. Não pode nem coçar a cabeça que a gente já acha que é pergunta. Bom, então os dois fluidos são distintos. Só que acontece o seguinte, o princípio espiritual, ele se apropria do princípio material para se desenvolver. E aí o princípio espiritual coagula em torno de si a matéria e começa a desenvolver nela. Bom, no nosso universo, a matéria mais rudimentar que nós conhecemos é o Foi perto, né? Falaram diamante, olha só, o pessoal rico é assim, né? A gente fala, vai logo na riqueza. É o diamante, é um mineral, né? Então é a matéria mais rudimentar, né? Aí o princípio espiritual vai habitar, né? Ele vai permanecer durante um tempo nessa matéria, lá no mineral. Depois de alguns 1000 anos, depois de muito tempo, ela adquiriu ali algumas características, capacidades, né? E aí ela vai passar por uma outra matéria, e ela vai para o vegetal. Lá no vegetal, o princípio espiritual também adquire habilidades, né? Ele vai, a plantinha já precisa se nutrir, né, através das raízes, ela sabe que a luz do sol ali vai provocar a fotossíntese, algumas delas até se direcionam para o sol, né? Já tem a sensibilidade, né, da vida e da morte, né? Lá no mineral estava inerte, né? E já ganha um fluido chamado fluido vital, que é o que vai dar ali a longevidade da sua existência. Bom, depois, mais uma vez, de um período longo nessa matéria, o princípio espiritual migra para um outro tipo material, né, para um outro reino, que é o animal. E lá no animal ele vai ganhar o instinto e outras coisas, enfim, olha o tempo, né, de preparação que o princípio espiritual está, né, sofrendo, né, está vivendo essa preparação, até que num dado momento ele se torna espírito. Bom, a partir daí ele começa as suas reencarnações, né? No nosso mundo, a gente começou isso lá quando os hominídeos, né, o Tecantropo, o Sapiens sapiens, né, estavam ainda nas cavernas. Lá foram os primeiros espíritos, né, que migraram do princípio espiritual e se tornaram espíritos. Ou seja, isso nos diz que Deus não cria o espírito como nós estamos, mas Ele cria o princípio espiritual que se desenvolve e se torna espírito. Bom, antes que alguém pergunte alguma coisa sobre essa evolução, sobre esse período de evolução do princípio espiritual, na próxima aula, essa está pertinho, próxima aula vai falar de evolução. Então, na próxima aula vai se esmiuçar mais sobre isso. Não só sobre a evolução do princípio espiritual, mas sobre a evolução do espírito, que hoje a gente também vai dar uma palhinha sobre ela, porque lá, quando estivermos falando sobre a escala espírita, a gente vai falar, o princípio espiritual cumpre 3 etapas na fase inicial para se tornar espírito, né? Passa pelo mineral, vegetal, animal.
o espírito, uma vez espírito, também passa por 3 etapas, de forma didática, né? Espírito imperfeito, bom espírito, espírito puro, até atingir a felicidade, como diz Kardec, a perfeição. Bom, mas falaremos sobre isso mais na frente. Então, hoje, o nosso enfoque está nesse princípio aqui, que é o princípio espiritual ou princípio inteligente, né, que se torna, depois desse período, espírito. Então, sabemos agora de que forma está a sua origem. Para ratificar algumas das falas, eu trago aqui que lá nas perguntas 80 e 81 do Livro dos Espíritos, diz assim, olha, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Ou seja, a gente pode ver essa transição, né? Então, olha, ele criou o princípio espiritual que habitou o mineral. Aquele princípio espiritual que saiu dali e que já está agora no mineral, já foi criado um outro para ocupar aquela vaga ali. Então, não fica sem princípio espiritual habitando, né? Então, já criou outro, e assim vai, né? Tá, de acordo com a evolução, vai criando a vaga aqui e ele vai criando outros ali, né? De uma forma bem parecendo um desenho animado que eu estou contando, mas para a gente entender bem como funciona isso, né? Pois não, deixa eu chegar o microfone aqui. 6 quilômetros. 6 quilômetros, é a meta hoje da galera, vamos perguntar. Então, professor, eu sempre tive essa dúvida. Por que Deus cria o princípio espiritual? Rapaz, agora você vê. É vontade, olha, mas eu sabe o que eu vou contar? Por que Deus criou o inferno? Para levar aluno que faz esse tipo de pergunta. Que coisa, rapaz! Olha aquela. Por que Deus cria? Nunca se divide isso e cria-se toda essa trama, né? Olha, eu penso o seguinte, né? Não vou te falar agora meu pensamento. Que imagina que coisa chata seria se ele criasse todo mundo esperto já, todo mundo sabido, né? Todo mundo igualzinho, né? Tudo. Olha que graça teria, né? Então, ele cria lá o princípio e bota lá, olha, se desenvolve aí, se vira, né? E aí o princípio vai, olha, aprendendo. Uns vão aprender mais rápido, outros mais devagar, uns de uma forma, outros de outra, né? Até que todo mundo vai ficar igual um dia. Mas durante isso, olha aqui, a graça, a maravilha do desenvolvimento, né? Imagina se já fosse tudo. Inclusive, olha, de tal forma, um dia eu vi o Adenauer falando uma coisa, e eu fiquei assim, olhando para a cara dele, eu falei, rapaz, esse cara está falando um negócio desse, né? Ele falou o seguinte, que se Deus quisesse que ele fosse perfeito, que ele não errasse, que ele tinha que criar ele já perfeito. Como ele não criou ele perfeito, ele pode errar sim. E aí eu olhei e falei, rapaz, é isso aí, né? É isso mesmo. Então, pronto. Então, se imagina se ele já criasse todo mundo pronto. Não tinha graça. Então, eu suponho que ele faz isso exatamente para a gente poder se desenvolver, aprender a fazer churrasco. Olha só que evolução, né? Fazer churrasco quem faz churrasco é o topo da evolução humana, né? Careca que faz churrasco, pronto, está aí, pronto, aí não se discute mais. Brincadeira, mas eu suponho que seja isso. Bom, aí, lá no livro de vocês, né, no livro Conhecendo o Espiritismo, eu sei que tem uma galera aí que foi a galera que veio na primeira aula, que ficou até o final, né, que ganhou o livro. Agora tem a galera que não veio, aí, felizmente, né, vai ter que adquirir o livro lá. Bom, infelizmente, mas felizmente, porque vocês sabem que tudo que é vendido aqui retorna para a fundação para manter as obras, né, para manter. Olha só a ULI, que coisa maravilha, né? Maravilhosa, ar-condicionado, cadeira confortável, né? E tudo isso é mantido com essas vendas, né? Com a cantina, com algumas doações, etc. Então, o pessoal que vai comprar o livro é importante também, né? Porque está ajudando. Mas, todo mundo já tem o livro? Já? Então, porque esse livro é importante, porque o que acontece? Não é obrigatório, mas é importante. Porque cada aula é um capítulo do livro. Então, hoje o capítulo 3, né, que é
espíritos. E lá nesse livro, o Adenauer fala o seguinte, ó, quando o PE, princípio espiritual, atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Então, só está ratificando o que a gente acabou de falar, certo? E está aí no capítulo 3 do livro de vocês. Bom, para resumir, para finalizar essa parte, olha, ainda no livro de vocês, diz o seguinte, o espírito constitui-se num resultante da evolução do princípio espiritual. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, que se origina em Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual, que se dá constantemente. Então, resume tudo que a gente falou até aqui, certo? Não podemos deixar de perguntar. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Deixa eu chegar o microfone para você aqui. Deixa. Tem aí, Bruno? As escalas do espírito são 3. Eu não peguei a segunda. A gente vai não se preocupa não que a gente vai falar com ela antes, ainda nessa noite, né? Não tem aquela propaganda que diz assim, a última pergunta é a melhor, fica até o final, né? Fica até o final que você vai falar, mas é espírito imperfeito, depois bom espírito e depois espírito puro. Mas a gente vai chegar lá, vai ter esses slides aí. Pois não. No caso, você falou assim que o princípio espiritual, ele evoluindo, né, ele torna-se espírito, né? Isso. Mas a gente sabe que esse espírito ele teve sucessivas existências em contato com a matéria bruta, né? Inclusive minerais, eu entendi assim. Sim, ó, o princípio, não é espírito ainda, né? O princípio espiritual, que é o que é... O princípio espiritual, ele tem contato com a matéria bruta. Com a matéria bruta, mineral. Ele não aí é depois... espírito, mas ele é um princípio espiritual. Não é espírito ainda, princípio Isso, espiritual. Esse princípio espiritual, ele chega a um ponto tal, que ele, podemos dizer assim, uma metamorfose em espírito. Metamorfose sugere uma transformação, né? E não é uma transformação. O princípio espiritual não se transforma. Sim. Ele adquire habilidades, qualidades, mas ele é o mesmo. Certo. E ele vai... Essa não é apropriado, mas a gente poderia dizer que essa metamorfose vai ocorrer quando ele passa, depois do reino animal, e que ele passa para o hominal. Existem algumas teorias que passa por uma parte que hoje não teria mais na Terra, que é o elo perdido, né, que ele passa pelos elementais da natureza e se torna espírito. Então, aquilo que foi o princípio espiritual, que se tornou espírito, não mudou, ele só adquiriu evoluiu tantas habilidades que o capacitou a animar corpos humanos. Sendo ainda ele mesmo. Sendo ele mesmo. Agora, mais elaborado. Isso, só que o inverso não é verdadeiro. Por exemplo, porque senão eu vou dizer assim, olha, eu fui um cachorrinho, eu fui uma pedra, eu fui uma planta. Não fui. O princípio espiritual que se tornou o espírito que eu sou é que vivenciou essas experiências em cada um desses reinos. Então, eu não fui cachorrinho nenhum, não fui plantinha nenhuma, não fui pedrinha nenhuma, certo? Mas um princípio espiritual que deu origem a esse espírito vivenciou essas experiências, né? Para que ele atingisse a complexidade de ser espírito. Ok? Bom, então avançamos um pouco mais. E aí chegamos a essa questão aí da tríplice formação. Kardec, né, vai nos dizer que o ser que nós somos, o ser encarnado, é formado por 3 partes. Primeira parte, uma que é muito bem conhecida por cada um de nós, o corpo físico, né? Então, alguns assim espetacular, como esse, né? Mas
né? Outros nem tanto, mas corpo físico, todo mundo conhece, que nos serve como um veículo de manifestação do espírito que somos nessa dimensão, da dimensão material. Bom, a outra parte, então chamado perispírito, ou corpo espiritual. Esse corpo, ele vai ser, né, para o espírito, o veículo de manifestação na dimensão espiritual. E, por fim, a essência, né, que é, propriamente dito, o espírito. Bom, eu gosto de fazer uma... Não é uma brincadeira, não, é só uma planificação, porque a gente está pegando ali um ser tridimensional, né, e formado por uma tríplice partite, né? Então eu vou planificar ele aqui só para o nosso entendimento. Então, vamos fingir que esse quadrado do piso aqui é a dimensão material. Ou seja, quem fica nessa dimensão aqui é o corpo físico, né? Bom, esse outro quadrado aqui é a dimensão espiritual. Quem é que fica aqui? É o perispírito. Aí, todo mundo vai tirar 10, ó, que maravilha. Esse outro quadrado aqui é uma... Calma, gente, espera aí, já está todo mundo querendo tirar 10 na prova, espera aí, tem mais coisa. Eu falei que aqui é a dimensão espiritual, dimensão física, e essa aqui, que dimensão é? Taranana. Cri, cri, cri. Ninguém fala nada. É um locus não material. Sabe por quê? Porque o espírito é uma singularidade não material. Lembra lá de Deus que cria dois princípios? Um é o princípio inteligente ou espiritual, e o outro é o princípio material. Eles não são distintos? Então, o que é matéria não é espírito, e o que é espírito não é matéria. Mas, lembrando do slide, o espírito se apropria da matéria para se desenvolver nela, não é isso? Então, olha, o espírito, né, essa singularidade não material, que habita um locus não material, se apropria de uma matéria sutil, coagula em torno de si um corpo chamado perispírito, para o seu desenvolvimento. Uma vez feito isso, ele vai ficar com isso até a gente não alcançar mais com a vista, até ele se tornar espírito puro. Aí ele não precisa mais do perispírito. Mas até lá, esse perispírito estará com ele, ora na vida, no plano espiritual, ora no plano material. Ok até aí, gente? Ou complicou muito? Não? Dona Sandra, por favor, o microfone para ela, aqui, ó. Não deu para entender. Complicou agora, dona Sandra? Onde a senhora não entendeu? Me conta aí. Dessa transformação que ele cai de lá. Vamos lá, ó. Espírito, né? Espírito, singularidade não material. Aí, ó, quando o espírito se apropria aqui, coagula em torno de si uma matéria sutil, né, chamada também de quintessenciada, ele vai formar um corpo chamado perispírito. Esse corpo, né, vai estar junto com o espírito durante toda a sua trajetória evolutiva, até que ele se torne espírito puro. E nessa trajetória, ele estará momentos desencarnados, momentos encarnados. Né? Agora, a dona Sandra, né, esse personagem que está a serviço do espírito que a senhora é, né, está utilizando esse perispírito, formando esse personagem e esse corpo físico. Então, está encarnada. Mas vai chegar um momento, que a gente sabe que vai demorar muito ainda, né? Vai desencarnar, ou seja, aqui, ó, a dona Sandra, personagem, né? Encarnada, utilizando um corpo físico, o corpo morreu. Aí, o espírito, o que acontece? Desencarna. E ele, ó, vem para cá, com o seu perispírito. E com o conhecimento todo que a Sandra ofereceu para ele nessa encarnação. Certo? Aí o que acontece? Papai e mamãe se conhecem, novos e tal, formam um novo corpo. Aí, ó, não é mais Sandra agora, acabou, porque a Sandra era aquele personagem que morreu, né? Aí esse espírito com o perispírito se acopla de novo
num corpinho que está sendo formado, óvulo fecundado, aderiu o endométrio, nidou, abriu a possibilidade da conexão fluídica que conecta ao perispírito. Aí, forma um novo corpo, nova encarnação. Aí, sei lá qual o nome, né? José. Né? José, eu gosto desse nome, bonito, né? Bruno, pronto, vamos falar Bruno. Aí, forma um novo personagem, que vai se desenvolver, vai trazer habilidades para o espírito. Bom, curva ABC da vida, né? Nasce, cresce, morre. Aí, morreu o corpo físico, voltou para cá, continua com o perispírito, com mais tudo aquilo que ele aprendeu. E assim vai. Certo? E assim vai com as bagagens de Sandra, perfeito, perfeito, dona Sandra, é isso aí. Não se perde tudo que foi aprendido, né? Tem uma teoria, vou fazer um parênteses, que a pergunta da dona Sandra é muito boa. Tem uma teoria chamada teoria das 3 memórias, que ela é assim, aqui nessa dimensão aqui, pisei num negócio aqui que está... aqui nessa dimensão aqui, tem uma memória que é uma memória física, que é uma memória chamada cortical, né? Ela se forma a partir das conexões sinápticas, as células do cérebro, né? Os neurônios se conectam e formam um locus de memória. E isso acontece a cada nossa experiência aqui, né? A gente vai criando essa memória. Bom, mas essa memória que é criada aqui, que faz parte do nosso desenvolvimento, ela vai sendo transferida para cá, para alguns dos corpos, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, do perispírito. Então, vai sendo guardado aqui, tudo vai sendo guardado aqui, não se perde nada. Bom, só que o que está sendo guardado aqui, ele vai ser transferido para cá também, porque aqui não é o espírito vai apreender, ou seja, vai integrar aquilo que está sendo acumulado lá pelos personagens. Ora Sandra, ora Bruno, ora José, Maria, certo? Vai sendo tudo integrado ao espírito. O dia que chegar lá ser espírito puro, que não tiver mais perispírito, mas todo o conhecimento já foi integrado ao espírito que somos. Aí imagina, Carol, né? Carolina, se já tivesse todo mundo pronto, olha que tempo, que coisa sem graça que ia ser, que coisa chata. Olha que esse negócio da gente ficar encarnando, desencarnando, aprendendo as coisas, não é muito melhor? Pois é, olha aí. Tipo uma CPU de computador, que é a pergunta da dona Sandra. Bom, dona Sandra, a CPU, ela tem lá 2 elementos importantes. Tem um processador que vai gerenciar essa funcionamento, né? Então vamos dizer que esse processador seja a mente. E tem um HD, que é onde guarda as informações, né? Então a gente fazendo esse paralelo, a gente pode dizer que o perispírito seria o HD, vai guardando ali as informações. Mas quando a gente precisa, vai lá e acessa, né? Mais ou menos isso. Agora, só que hoje a senhora tem um computador. Aí vai saindo software novo, aí aquela máquina fica velha, tem que ver uma nova, né? Aí a gente reencarna numa máquina nova. Certo? Pois não. Salve, Luiz. Tudo bom? Tudo. Minha pergunta é, quando morremos, vamos botar assim, a manifestação do perispírito, ela se adequa à última existência ou se modifica, ou vai se modificando em cada momento que aquela pessoa desencarna, vai reencarnar. Então isso meio que me confunde, né? É porque eu acho que eu coloquei um pouco a carroça na frente dos bois, porque eu não falei ainda sobre isso, mas os próximos slides vão esclarecer melhor. Mas deixa eu dar uma palhinha sobre isso, né? Sim, o perispírito, ele vai se sutilizando, né? Porque, de acordo com a evolução do espírito, ele vai ficando mais preparado. Hoje, a gente pode dizer o seguinte, olha, que esse personagem aqui, que é o Luiz Carlos, é a melhor expressão, a mais completa e complexa expressão do espírito que eu sou, nesse momento. Mas, na próxima encarnação, ele estará com tudo isso que o Luiz Carlos trouxe para ele nessa existência, com o que os outros personagens que já foram vividos por esse espírito que eu sou, né? Então, ele está preparado para construir um novo personagem que trará para ele
mais complexidade, né? Mais possibilidades também. O véu do esquecimento. Vamos lá no véu do esquecimento. Como está dentro, Emerson, vamos falar sobre ele. Olha o que acontece. A gente fala, né, que numa nova encarnação vem o véu do esquecimento. O que seria isso? A gente está estudando, está num curso, numa doutrina que está baseada na ciência, não é? Então a gente precisa ter um entendimento científico sobre isso. Olha o que acontece. Vamos usar os nossos 3 quadrados de novo. Aqui o espírito que eu sou, que aqui está utilizando, né, de um corpo que já está com um monte de conhecimentos, porque foram várias encarnações, né, tem bastante coisa, mas agora papai e mamãe se conheceram ali e o óvulo está fecundado, está lá no endométrio, já prontinho ali para a conexão. Aí o perispírito aqui vai se prostando, ele vai se preparando para a nova encarnação. O óvulo está pronto e o perispírito também, pronto, se conecta lá. Tem uma função que a gente vai falar sobre ela hoje ainda, chamada MOB, Modelo Organizador Biológico. Essa função, inclusive, foi nomeada por um brasileiro, cara bom, o doutor... bom, não vamos falar disso agora, não. Vamos para a história aqui, senão eu fico alongando muito a história. Alongando muito a história. Aí, esse perispírito que se acoplou aqui, por essa função chamada MOB, ele vai moldar um novo corpo. É o momento em que o espiritual toca no biológico, ele vai moldar o novo corpo, de acordo com as necessidades para o desenvolvimento do espírito. Bom, como ele está moldando o novo corpo, ele está moldando também uma nova córtex cerebral, um sistema nervoso central novo, zerado. Então, o que acontece? Quando nasce a criança, com lá o seu sistema nervoso central não está nem pronto ainda, mas ele está zerado, ele não tem conexões sinápticas daquilo que foi vivido antes. Então, por isso a gente não lembra, porque é uma nova córtex, é um novo cérebro, por isso aquelas informações não estão aqui. O que não quer dizer que a gente não consiga acessar aquilo que está lá. Tem algumas formas, talvez sonhos, né? Tem uma técnica, hipnose, tem uma técnica chamada TVP, que é terapia de vidas passadas, que você consegue acessar. Então, não fica inacessível, mas ele não está nessa córtex aqui, por isso você não lembra do que... Agora, para toda regra tem a exceção, né? Dizem, aliás, que a exceção comprova a regra, daí que vem aquela fala, né? E existem crianças que conseguem ter lembranças de vidas passadas. Normalmente até 7 anos de idade, o que ocorre. Que a gente também não vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar isso na aula 7, que é a aula que vai falar de reencarnação em ciência, né? Ian Stevenson é o campeão, mas tem o professor Bernager, tem o Jim Tucker, tem uma galera aí que pesquisa isso, tem a Ellen Van Bach, enfim. No Brasil, que é o que vai falar o Dr. Hernani Guimarães, que é quem nomeou o MOB, né, o Modelo Organizador Biológico. Bom, beleza até aí? Entendeu por que a gente esquece? Não esquece, é porque não está na nova córtex, né? Cérebro novo. Pois não. A minha pergunta sobre por que cria é por causa que eu não compreendo como, se sou centelha divina, co-criadora, consigo errar tanto. Consigo ser persistente na vaidade, persistente no erro, se sou o espelho do co-criador, do Criador, né? Isso aqui não entra em minha cabeça. Como eu me permito errar se sou perfeição? Aí funde tudo. Porque, de novo, na minha opinião, não estou trazendo uma verdade, não é absolutamente, é só a minha opinião, exatamente porque nós não somos perfeitos, sabe? Porque essa ideia de que foi criado a imagem e semelhança como essência, mas o desenvolvimento é nosso. Tem uma historinha metafórica, né? Porque ninguém vai virar anjo aqui. Uma vez eu falei isso, depois falaram, você fica falando para o pessoal vai esperar criar asa aí e tal, né? É só metáfora, né? Todos nós estamos trabalhando para nos tornarmos anjos. E o anjo é aquele ser que tem 2 asas, né? Uma asa é a asa da intelectualidade e a outra asa, a da moralidade. Para que a gente construa, para que a gente se torne anjo, para que a gente chegue à perfeição, você tem que fazer essa construção ao longo
das suas existências, né? E a gente vai observar que algumas pessoas se desenvolveram muito intelectualmente. Outras, e às vezes, se desenvolveu muito intelectualmente e pouco moralmente. Outras, ao contrário, uma moral, né, absurda e o intelecto muito aquém daquilo que deveria ser, que poderia ser. Então, esse desenvolvimento não é igual para todo mundo. Alguns se desenvolvem um pouco mais rápido no desenvolvimento de uma asa e outros de outra. Daí a beleza do desenvolvimento. Nós atingiremos a perfeição, mas ainda não somos. E eu ainda questiono o seguinte, que perfeição é essa? Porque depois que chegar à perfeição, eu acho que ainda tem mais perfeição da perfeição. Então, nem sei se essa palavra é apropriada, né? Mas erramos porque estamos aprendendo, porque é exatamente para isso que a gente erra. Está tudo bem errar, porque é para aprender. Um dia, vou parênteses bem rapidinho aqui, microfone ali, Bruno, para... Um dia, meu filho, eu tenho 3 filhos, né? 2 moram comigo aqui, é da administração atual. O meu mais velho dessa administração falou para mim assim, pai, sabe qual é a diferença do sábio, do matuto e do... Como é que é o outro que ele colocou? Inteligente, acho que foi isso. Matuto, inteligente e sábio. Aí eu falei, não sei, me conta. Ele, olha, o matuto, né, é aquele que erra e continua errando porque ele não aprende, né? Ele continua errando. O esperto, ele erra e aprende com os próprios erros, né? Agora, o sábio nem erra, ele vê o erro do outro e já conserta nele, né? Então, isso foi filosofia dos meus filhos, né? Criança que mandou essa letra maravilhosa. Então, mas serve para a gente, por quê? Porque o errar é educação para o espírito, está tudo bem, né? Agora, o que a gente deve errou, aprenda com o erro, né? Sabedoria, até chegar a essa sabedoria. Pois não. Luiz, se o espírito ele agrega todas essas experiências e aprendizados a cada vida que ele tem, mas quando ele reencarna ele já não lembra, esse aprendizado ele se manifesta de maneira instintivamente na próxima encarnação como parte, sei lá, essencial daquele indivíduo que sai assim naturalmente, ou porque a personalidade ela vai sendo formada ao longo da vida? Então, nova personalidade, inclusive. Então, como é que isso se desenvolve? A melhor definição que eu já ouvi e li a respeito de evolução está num livro chamado O Voo do Espírito. Esse livro, como é que eu vou dizer? Ele vai dizer, né, traz como conceito de evolução o seguinte, que evoluir é igual à complexidade da aquisição de habilidades nas diversas dimensões da vida. Ou seja, a gente não avança numa direção, são em muitas direções. E é impossível, numa encarnação, que você faça isso. Se aumentar muito a complexidade do desenvolvimento em várias dimensões, você acaba travando. Então, por isso, normalmente, por exemplo, olha, minha primeira formação, eu sou engenheiro, ciências exatas, né? 1 mais 1 tem que ser 2, senão tem alguma coisa errada. Aí, ao longo da minha trajetória, resolvi estudar psicologia, humanas, né? 1 mais 1 não é 2 mais, olha só que coisa, né? Então, olha que mudança de desenvolvimento numa outra área dimensional. Bom, mas a sua pergunta foi se a gente não perde isso. Vou falar de mim de novo. Eu, jovem há pouco tempo, que agora eu estou jovem há muito tempo, né? Estou jovem há 60 anos, mas quando eu era jovem há pouco tempo, peguei um violão e botei lá a mãozinha assim, e pá, foi saindo umas notas. Fui na banca de jornal, comprei aquelas revistinhas, né? Toque, não sei o que e tal, tem as cifras. Pronto, fui pegando, já foi, saí tocando, né? O meu irmão, ele não pode nem ouvir isso, se ele ouvir isso, ele vai ficar com raiva de mim, porque já entrou em curso, já entrou aula de música, professor particular, já fez um monte de coisa, não tem jeito, não, tá dedo duro mesmo ali que não vai no negócio. Então, qual é a moral da história, como diria meu filho? Certamente eu já tive contato com instrumentos na outra vida.
eu já tive contato com a música, talvez, né? E aí, quando você vai desenvolver algo que se refere ao que você já adquiriu a habilidade, aquilo flui naturalmente. Né? Agora, quando você não teve esse contato, seu primeiro contato é aquele que você vai ter que ter o enfrentamento inicial do aprendizado mesmo, de conquistar, de adquirir essa habilidade. Então, isso acontece na nossa vida, você deve ter algumas histórias a respeito disso. Eu estudando matemática, eu nunca fui bom, mas português, eu sou uma maravilha. Ou o contrário, numa matemática eu tenho uma facilidade, é o que a gente fala, né? O fulano de tal nasceu com um dom de não sei o quê. A gente chama de dom, né? Chama de dom. O que é dom? É a sua vivência pretérita, né? Então, por aí. Ok? Pois não. Vamos nessa para a gente poder avançar, não, porque senão Luiz, travou nesse slide aqui que não foi. deixa eu fazer uma pergunta a você. Na sua sensibilidade como professor, Que honra. você acha que nós todos aqui estamos tendo a mesma aula? Você entendeu minha pergunta? Entendi. Estamos Acho que todos sim. aqui, observe. Sim. Estamos todos aqui. Sim. E eu lhe pergunto, você acha que nós estamos absorvendo aqui da mesma forma? Eu imagino que não. De novo, a minha opinião. Mas por que isso? Porque o seu filho foi muito feliz na colocação dele. Uhum. Aquele que olha de longe e se corrige automaticamente, ele teve a sensibilidade. Às vezes a gente está acompanhando como o seu irmão está lá, né? E não vai, entendeu? Mas não é tão simples assim. Às vezes a gente se compromete, mas feeling Você não tem acontece. 150% de razão. E, inclusive, um dos desafios, eu acho que eu falei isso na primeira aula aqui, um dos desafios nossos aqui é colocar todo mundo na mesma página. Porque muitas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, é o primeiro contato com esse conhecimento, né? Muita coisa é novidade, porque foi uma curiosidade, né? Algumas vezes, muitas pessoas chegam à casa espírita por um desequilíbrio mediúnico, né? O cara estava tendo lá uma manifestação, aí o pessoal, vai lá no centro, né? Que o pessoal vai te orientar lá e tal. Então, por diversos motivos, as pessoas chegam até aqui. Mas não só as que estão chegando pela primeira vez, outras que já militam, que já estudam, que já estão aqui e que certamente estão aproveitando mais facilmente esse conteúdo, né? Então, mais uma das nossas tarefas, né? O nosso desafio, vamos dizer assim, é botar todo mundo na mesma página. Então, por isso esse ciclo 1 é chamado curso básico, porque a gente está varrendo o fundo do poço, a gente está indo lá na base, devagarzinho, e vai trazer aprofundamentos ao longo do curso, para que chegar num momento, aí a gente vai poder dizer, não, olha, está todo mundo ouvindo a mesma aula agora, porque está todo mundo na mesma página agora. Mas nesse momento, imagino que não. Mas por isso a gente se dispõe, olha, teve alguma dúvida, não ficou claro? Pergunta para a gente tentar elucidar. Bom, vamos avançar aqui agora, senão esse slide travou aí, que eu não sei o que aconteceu. Olha lá o que Kardec falou, que o homem possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, perispírito e o espírito, né? A gente já falou, só está ratificando. Então, essa constituição coloca coloca em condição de viver a vida material e espiritual simultaneamente. Olha que coisa, né? Então, imagina que se aqui o espírito que eu sou está envolvido por um corpo, né, que a gente chama de perispírito, por essa matéria, e que serve para o espírito como veículo de manifestação dele na dimensão espiritual, e que aqui o corpo físico faz com que seja para ele o veículo de manifestação na dimensão material. Quando eu vou dormir, todos nós aqui, né, estamos encarnados, né, quando eu vou dormir, sabe o que acontece? O corpo fica descansando, mas o espírito, vem para cá, se liberta parcialmente. E aí, nesse momento, você vivencia experiências nessa dimensão. Ou seja, durante a sua encarnação, você tem a oportunidade de estar vivendo as duas dimensões simultaneamente. Certo? Na aula, antes que alguém pergunte, na aula 6, a gente vai falar de libertação do espírito. Aí vai tratar desse assunto das liberdades temporárias, né, ou parciais, as saídas do corpo, né, durante o sono
ou por projeções, que são chamados desdobramentos. Mas a gente vai tratar disso depois, por enquanto é só para vocês ficarem ansiosos para chegar... Ansiosos não, toda vez eu falo isso. Curiosos, não ansiosos, para chegar nessa aula logo, né? E não faltar. Então, o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na realidade material, e o perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito, né? Ele tem também essa função de conexão entre algo não material e algo material, que é o corpo físico. Então, guardem aí, perispírito, porque a gente vai ainda aprofundar mais sobre ele. Para ter a ideia, né, de onde vem essa palavra, de onde que Kardec tirou esse nome perispírito, ele se inspirou nisso aí. Ele pegou lá a fruta, né, observando a fruta, ele viu que a casca da fruta é a parte mais grosseira, a parte mais externa e mais grosseira. E aí ele falou, bom, então a casca é o corpo físico. E a polpa da fruta é também chamado de perisperma. Daí ele tirou lá, então, perispírito. E a semente, ou o caroço, nesse caso aí que é o abacate, né? O espírito, a essência. Então foi daí que ele tirou a ideia de perispírito. Não foi ele que inventou isso, o corpo, né? Ele deu um nome, mas ele não inventou. Esse corpo, né, já existia há muito tempo e ele é falado por muitas outras filosofias que são tidas como reencarnacionistas. Eu trago essa nota aqui, está letrinha pequena e muita coisa, mas é só porque na primeira aula muita gente perguntou sobre a origem da palavra espírito. E aí eu trouxe essa nota para dizer o seguinte, Kardec não inventou a palavra espírito, ele cunhou a palavra perispírito, baseado naquela informação que eu acabei de trazer para vocês. A palavra espiritismo também foi cunhada por Kardec, porque ele queria, na época, diferenciar aquelas outras questões espiritualistas. Então, ele trouxe lá espiritismo. Agora, ele deu um novo sentido à palavra espírito, porque a palavra espírito ela soava como sopro, como essência universal, né? Então as pessoas podiam dizer assim, o espírito do tempo, o espírito do sei lá o quê. Então, enfim, ele deu um sentido novo, né? A ser essa essência que anima o que somos, né? Essa essência fundamental. Então foi nesse sentido, mas a palavra em si já existia. Assim como o corpo, chamado perispírito. Vejam que lá, nos egípcios, né, já há milênios, chamavam de Ka ou Bai. Os gregos chamavam de corpo etéreo. A gente vai ver lá Sócrates se referindo ao corpo etéreo, né, Platão. Na cabala judaica, eles chamam de Ruach. Né? Os budistas chamam de Kama Rupa. Ou seja, não é uma invenção do espiritismo, né? Esse chamado perispírito por Kardec é um corpo que existe desde que existe o ser humano aqui. Né? André Luiz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, chama ele de psicossoma, e o próprio André Luiz, no Evolução em Dois Mundos e no livro Nosso Lar, ele vai chamar de corpo espiritual. Kardec chamou de perispírito, né, que é um envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo, que nele se encontram todos os órgãos. Opa, tem mais coisa então nesse perispírito. Ó. Todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico. Daí ser considerado o modelador do corpo físico. Então, ó, a gente só ali por essa dica já está vendo que tem mais coisas aí, que não é só, né, um simples corpo. Né? Aí Adenauer vai dizer o seguinte, que o que se conhece pelo nome de perispírito, na verdade, é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Ou seja, é um organismo complexo e não é apenas um corpo. Então, quando a gente fala daquela função que a dona Sandra trouxe aqui, então seria o HD? Sim, seria o HD. Mas um HD multiparticionado, porque ele vai guardar as pastinhas ali, cada pastinha tem uma função específica, né? Cada parte desse complexo chamado perispírito tem uma função ali,
né? Inclusive de armazenamento. Bom, então como Kardec disse, a gente tem lá o primeiro corpo, que é o corpo físico, a gente tem lá o perispírito e a gente tem o espírito. E aí, vocês não perguntaram, mas poderiam perguntar, e por que ali, onde está o corpo físico, tem uma forma humana? Onde está o perispírito, tem uma forma humana? E onde está o espírito, está aquele negócio assim, rabiscado? Um borrão ali, né? Por que será isso? Quem me diz aí? Ouvir, não... O espírito em si, ele não tem corpo, ele não é material. Pois é, não tem forma, né? O espírito não tem forma. Então, perfeito. O que vai dar forma ao espírito é o perispírito, né? Então, por isso ele é representado algumas vezes, né, por uma estrelinha, por um asterístico, né, ou um borrão ali, como aquilo, né, que está ali e tal. Enfim, então... é isso aí. Só que quando a gente se debruça a estudar sobre o perispírito, e a gente vai beber em fontes milenares, né, as filosofias reencarnacionistas orientais, né, falam muito sobre os corpos do perispírito. E aí a gente vai ver que não é só o perispírito, né? Ele tem lá um corpinho, né, que é um intermediário entre a camada mais externa do perispírito e o corpo físico, chamado duplo etérico, que tem funções também importantes. Eu vou falar de algumas, porque depois a gente vai ter uma aula lá no ciclo 2, que vai aprofundar sobre o perispírito, mas o duplo etérico, para você ter uma ideia, é um corpo perecível, ele morre junto com o corpo físico, né? Quando o espírito desencarna e o corpo morre, o duplo etérico morre também. E ele é o corpo que armazena aquele fluido vital, a bateria que dá a longevidade da nossa encarnação, que a gente vai falar sobre isso lá quando falar das aulas de reencarnação. Então, esse duplo etérico tem funções importantes ali. Ele também segrega ali uma contrapartida etérea de uns órgãos espirituais, que são chamados chakras. Eles ficam ali e mantêm a vibração, mantêm ali o tônus da vida do corpo, mesmo em estado alterado de consciência. Quando, por exemplo, a gente vai dormir, quando chega naquele estágio lá de REM, né, do movimento dos olhos, a gente já aprofundou o sono, o espírito já se libertou. Naquele momento ele se liberta ali do corpo, né? E quando acontece isso, esse corpo aqui, ele fica mantendo o tônus energético do corpo físico, que está ali adormecido, né? Ele é ligado ao perispírito por um enlace fluídico que a gente vai chamar ele de cordão de prata, né? É um enlace que conecta a parte mais externa do perispírito ao corpo, que é absolutamente fluídico, que é o duplo etérico. E, por sua vez, o duplo etérico está colado molécula a molécula no corpo físico. Pois não. Oi, Luiz. E o que acontece com as pessoas que têm insônia? Que tem insônia. O perispírito está confuso, não quer sair aí? Não. Provavelmente, quer dizer, não existe uma regrinha, né, uma fórmula mágica de responder isso, né? Primeira coisa, tem insônia, precisa procurar no meio médico, né, se há alguma patologia envolvendo isso, né? Pode ser. A gente não pode descartar isso, né? Não, o perispírito não causaria isso, não há essa questão, né? Existem questões psíquicas, existem questões patológicas que podem, né, perturbar o sono. Mas, no momento, a pessoa que tem insônia, mas ela vai ter um momento que ela dorme, né? Mesmo dormindo pouco, eu durmo pouco também. Luiz, quando o espírito, se for de vontade, ele consegue se manifestar na forma humana, ou ele está agora totalmente desvinculado e não consegue mais? Eu não sei se eu entendi a pergunta, vamos de novo. Porque Veja o espírito está na forma humana, não tem outra forma. O espírito borrão ali. Certo? Ali o borrão ali. Sim. Ok? Ele já se libertou dessa parte, já alcançou uma evolução. Assim eu entendi. Correto? Não, então vamos voltar lá. Vamos lá. Pelo seguinte, porque, na verdade, assim, a gente não dissocia. Quando o princípio espiritual se torna espírito, ele já se acopla ao perispírito.
Ele lá, eu nem ia falar isso, mas vamos falar para tentar melhorar o entendimento. Lá no reino animal, ele já começa a formar, é uma formação rudimentar do que será o perispírito. No reino animal já começa a acontecer isso. Então, quando ele se torna espírito, ele já tem o perispírito. Não são coisas que acontecem estanques, né? Ele já tem o perispírito. E como aqui no nosso universo, eu não conheço espíritos de outras naturezas que não seja humana. Então, aqui, ele vai ter essa forma humana, não tem outra maneira. Bom, quando ele chegar, ele vai passar por etapas de desenvolvimento. Aí, nesse momento, ele por uma questão didática, ele é representado assim. Né? A gente não sabe, ele não tem forma. Ele é simplesmente ali uma singularidade. Né? Daí a melhor definição ser uma singularidade não material. Mas eu falo assim, digamos que você citou o exemplo da manifestação, de uma materialização aqui, não Sim. foi? Aí já é um espírito que já está na sua trajetória, é um espírito... Mas ele não seria uma bola de luz não, aqui, de mas forma seria alguma, não. um corpo. Um perispírito, porque Ok. o que materializa é o perispírito. Né? Na verdade, não é... Quando a gente fala que é o espírito materializado, na verdade, é o perispírito. O espírito não se dissocia nunca mais do... Quer dizer, só quando ficar espírito puro, mas ele não vai se dissociar. Quando a gente tem os efeitos físicos e as materializações, é o perispírito que está se materializando ali. Né? O espírito está ali, mas é o perispírito. Luiz, Pois não. deixa eu ver se eu entendi. O perispírito, ele funciona como uma capa quando a gente está encarnado. Então, ele traz, né, todas essas memórias no nosso inconsciente, vamos dizer assim. No momento que a gente dorme, você falou que o nosso espírito pode sair. O perispírito fica ou o perispírito vai? Ele vai. Desculpa. Ok, morri. Eu virei espírito, virei uma luz. Para onde vai o meu perispírito neste momento? Junto com o espírito. Não se Junto com o separa espírito. mais. Então, ali no espírito ainda tem o perispírito. Ó, vamos aos nossos quadradinhos aqui. Ó. Aqui é o espírito puro. Ele não se manifesta se não for através da matéria. Então, olha, ele já se agregou aqui, espírito e perispírito aqui. Né? Quando você fala se manifestar, estando encarnado ou também desencarnado, se manifestar? Desencarnado, ele não Ele não existe. não existe sem a matéria. Então, ele não existe sem o perispírito. Entre aspas, vamos colocar umas aspas, porque ele existe, mas a gente precisaria de mais 2h30 para explicar essa existência dele fora da matéria. Então vamos considerar... Aquela luzinha ali, aquele baralho que eu consigo visualizar assim como luz, ele não é só uma luz, o perispírito está ali. Está ali, Perfeito. Isso aí, perfeito. Nesse momento, morri eu, meu perispírito e toda a minha história. O perispírito não morre nem você, Não, só o corpo físico. Foi o que eu quis dizer. Foi o que eu quis dizer. Meu corpo, Sim. virei uma luz com meu perispírito. Em que momento, no momento que eu morri, eu já tenho noção de todas as 1000 vidas que eu tive? Eu só tenho memória recente? Como é que fica esse mundaréu aí de história no momento que eu viro um espírito perispírito? Vamos lá. Na aula 11, a gente vai falar sobre vida espiritual. Seria eu, olha que coisa boa. Seria eu que vou explicar sobre isso. Então, na aula 11 a gente vai tratar disso mais aprofundadamente. Mães, só para você não ficar, para não criar ansiedade, né? O psicólogo que habita em mim não quer trazer ansiedade para ninguém, mas só a curiosidade. Então, olha, aqui a gente está falando, então, olha, espírito, perispírito e corpo físico, nessa dimensão aqui, né? O corpo físico morreu. Aí o espírito com o perispírito vai se manifestar aqui agora, porque ele não tem mais um corpo físico. Né? O veículo de manifestação dele, olha o que a gente falou, o veículo de manifestação dele na dimensão física é o corpo físico. Ele não tem mais, o corpo morreu, agora ele está usando o veículo de manifestação dele, que é o perispírito. Então, sempre aqui. Novo corpo físico, ele vai reencarnar, de novo, espírito e perispírito para cá, num corpo novo. Bom, quando isso acontece, quando o corpo morre e que ele vem para cá, de novo, não existe uma regra para dizer assim para você, imediatamente ele vai saber que aconteceu, não sei o quê. Depende da pessoa, depende do apego,
Por exemplo, uma pessoa muito apegada à vida material, ela pode criar um condicionamento psíquico e achar que ela ainda está encarnada. Ou, dependendo da filosofia religiosa que ela professe, algumas filosofias dizem que você vai dormir até que alcance o reino de Deus, ou que Jesus voltar para te resgatar. Enfim, eu nem sei, que não faz parte do meu entendimento. Mas não tem algumas filosofias que falam isso? Essa pessoa vai ficar ali, talvez, adormecida, porque foi o que ela ouviu a vida toda, né? Aí os espíritos vão provocar a que essa pessoa desperte, porque ela precisa reencarnar. Porque e a reencarnação, nesse caso, não é uma opção, ela é uma lei, ela é obrigatória. Se ela não quiser reencarnar, compulsoriamente ela reencarnará, né? De qualquer jeito, vai reencarnar, porque é o mecanismo de evolução. Então, mas para algumas pessoas, essa consciência de que está desencarnado é mais rápido. Para outras pessoas, é mais devagar. Vai depender de um descondicionamento psíquico que haverá. Uma vez você tenha já consciência disso, você terá, sim, a possibilidade até de lembrar de outras vidas suas, né? De acordo com a capacidade desse determinado espírito, você pode lembrar de uma vida muito mais antiga, né? E para outros, talvez, somente aquela ou uma outra anterior, né? A gente pode... Vou inventar aqui agora, deixa eu... Desencarnamos, eu e você. Olha porque que bati na madeira, né? Desencarnamos, eu e você. Aí chegou lá do outro lado e falou: puxa vida, você foi minha mãe na vida passada. A gente se reconhece, né? Das relações pretéritas, né? Então, isso é possível. Só que essa relação, esses papéis que desempenhamos, né? Pai, mãe, esposa, marido, filho, não sei o quê, são papéis apenas, porque todos somos espíritos. Nessa encarnação ou naquela, a gente desempenha papéis. Mas as relações são... né? Talvez aqui, todo mundo aqui, né, e eu, fazemos parte de uma grande família. Por quê? Se a gente está agora reunido aqui, né, nesse momento, porque tivemos, de alguma forma, alguma relação passada. Então, esses são papéis. Não sei se eu embolei mais do que eu expliquei. Expliquei? Então, pronto. Então, vamos avançar lá um pouco mais. Tem uma... Mas essa para a gente avançar, porque chegou no perispírito, travou agora aqui no... Eu vou tentar ser breve. Se eu estou aqui com o meu perispírito materializado, eu, Doris, hoje, como é que eu poderia ter um outro perispírito nesse momento atual? Entendeu o que eu quis perguntar? Como ficaria o meu, que eu nasci, né? Não são dois, é o mesmo. Você não tem um perispírito que está fora. Essa constituição aí, né, que são 3 partes. Doris, desculpa. Doris. Doris. Então, a Doris é um personagem, né? A Doris é um personagem. O que você é de verdade é um espírito. O espírito tem um perispírito e o espírito tem um corpo físico, que se manifestam simultaneamente agora. A Doris, esse ser encarnado, está manifestada com um perispírito e um corpo físico. Não sei se eu me fiz... Não é uma outra, não é aquele que eu nasci. Não tem, é isso aí. Quando esse corpo, que anima a Doris hoje, morrer, né, muito tempo vai durar, quando esse corpo morrer, a essência não é mais a Doris, porque o personagem morre com o corpo, né? Com a matéria. O espírito que anima a Doris hoje vai continuar com o seu perispírito, até que tenha um novo nascimento e forme um novo personagem. Ok. Não ficou tão redondo, né, Doris? Mas não se preocupe, ao longo da trajetória você vai... Me perdoa, me desculpa. Quando a gente fala na questão de mediunidade? Isso, que para mim é muito novo, então eu fico, como é que poderia, se não é esse que eu estou presente, se teria espaço nesse corpo? Não tem. Inclusive a palavra incorporação é uma palavra inapropriada. A gente utiliza ela, mas é uma palavra inapropriada, porque não há incorporação nenhuma.
Há uma transmissão de ideia que se passa de mente a mente. Então, eu, espírito desencarnado, é madeira aqui? Era. Eu, espírito desencarnado, me aproximo da Doris, que é médium, e que está no momento de concentração, ou seja, com o seu perispírito ampliado, e o meu perispírito tocando no seu perispírito transmite para você uma ideia e que você vai usar um dos mecanismos da mediunidade, psicofonia, e você vai falar, ou psicografia, e você vai escrever. Mas não tem espírito entrando no corpo de ninguém. Não tem isso. Então, o termo incorporação sugere a entrada de um espírito no outro, né? Exato. Não existe isso, isso é inapropriado. Pronto, isso Só foi Hollywood, esclarecedor. só Hollywood lá no Ghost é que mostra dessa forma, mas é licença poética, né? Ó, agora para a gente avançar, porque eu só tenho mais 25 minutos e eu preciso ainda dar conta aqui de... Bom, então deixa eu avançar rápido aqui. Me perdoe, eu vou precisar correr um pouquinho agora, mas acho que foi bacana aí as perguntas, né? Então, olha, eu tenho um outro corpo que a gente pode chamar de corpo astral, que é a camada mais externa, né, do perispírito. Tem um corpo chamado emocional, que vai ter a função de armazenar todas as questões que estão envolvidas com sentimentos, né, com as emoções, vão ser guardadas ali. E todas aquelas habilidades, todas as nossas vivências vão ser guardadas nesse corpo chamado causal. E eu tenho que ter um corpo mental que vai ser o elo de ligação com aquele mental sublime que tem a capacidade de conectar algo não material, que é a singularidade, que é o espírito, com algo absolutamente material, que é o perispírito, né? Então, temos ligações ali entre o duplo etérico, ou seja, entre o corpo físico e o corpo perispiritual. A gente tem uma ligação material, que é um enlace fluídico chamado cordão de prata. Quando o corpo adormece, estado alterado de consciência, através do sono ou de relaxamento profundo, e o perispírito com o espírito se liberta parcialmente, ele ainda continua conectado ao corpo através desse cordão, chamado cordão de prata. Bom, mas há também um enlace entre o espírito e o perispírito, né, que vai manejar, que vai orientar, né, todas as funcionalidades que o perispírito e o corpo físico vão oferecer para o desenvolvimento do espírito. Então, a gente chama esse enlace aí de cordão de ouro. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer para gravar só, porque não é só de forma didática, que o cordão de prata é uma ligação wire, porque é ligação material-material, só que é de matéria sutil para matéria densa. Agora, o cordão de ouro, não, porque ela é uma ligação entre uma singularidade não material e algo material. Então, é uma ligação wireless, não tem fio ali, porque não tem matéria para essa conexão. Mas é só didático, porque não é isso, não vão dizer assim, não, tem wireless lá. Não é isso não, é só para a gente entender que o espírito maneja, né, tudo a partir de uma ligação que não é material, né? A gente pode chamar ela de ligação mental, também poderíamos chamar assim, né? Bom, aí avançando, Zimmermann, né? Aliás, tem um livro chamado Perispírito, né? de Zimmermann, Exalmiro Zimmermann. É um livrinho assim, ó, dessa grossura. O Adenauer às vezes fala assim, não, esse aí dá para ler numa sentada, esse de Zimmermann não dá, porque é uma bíblia, né? Mas acho que é um livro que traz um aprofundamento fantástico a respeito do perispírito. Ele vai dizer o seguinte, que o perispírito é responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade. É um corpo sutil e perene, ou seja, perene porque ele acaba um dia, né? Sutil e perene. O mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual. Então, ele estará acompanhando. Então, olha, se tornou espírito, você tem um perispírito no seu entorno. E só vai se separar disso quando se tornar espírito puro. Então, na trajetória toda, de todas as encarnações, é o mesmo perispírito ali que está se sutilizando, ou seja, armazenando naqueles corpos habilidades, né, capacidade de desenvolvimento. Bom, aí, algumas funções. Vou passar também ligeirinho aqui, porque a gente vai aprofundar essas funções lá no ciclo 2. Então, o elo de ligação, eu já falei por quê, né? Porque ele liga algo não material a algo material. Modelador do corpo,
Sede da memória, né? Eu expliquei a teoria das 3 memórias, então ele tem corpos, né? Chamando assim, que armazenam o que foi vivenciado pelo espírito, né? É o veículo de manifestação na dimensão espiritual, tem essa função que é o organizador biológico, né? Que foi estudado, nomeado pelo professor Hernani Guimarães, né? Um brasileiro, engenheiro, o transmissor da vontade, enfim. Então, várias são as funções do perispírito. E ele tem propriedades também, que são capacidades intrínsecas do perispírito. E essas propriedades, a gente vai não só estudá-las, mas a gente vai entender porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Alguns fenômenos que ocorrem em função dessa capacidade que o perispírito traz, como uma propriedade. Então, quando a gente diz aqui, eu vou pegar uma, porque me perdoe, me esqueci seu nome, Thaís. A Thaís falou assim, né, quando eu desencarnar, eu virar luz. Tadinha, Thaís, vou te decepcionar de falar isso, que não vai. Não. Olha lá, luminosidade. Se eu disser para vocês, olha o que a gente faz. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que diz assim, olha, o espírito é luz. Já ouviram falar isso, né? Já ouviram também que o espírito é uma centelha. Alguém aqui, acho que foi a Carolina, falou, é uma centelha. E o pior, a gente ainda adora a pílula, dizendo que é uma centelha divina. Olha que lindo, né? O que vocês acham? Bom, não fica aí, porque ainda vai dizer, o espírito é uma energia. A gente fala assim, né? Vamos de novo, a gente está fazendo um curso, vamos de novo lá para aquele slide que Deus cria 2 princípios distintos. Um, o princípio espiritual, e o outro, o material. Luz é o quê? Thaís. Luz é? Ouvi alguém soprar aí. Matéria, né? O elemento lá, né? O fóton. Matéria. Se luz é matéria, espírito não é luz. Olha só. Agora, e centelha? O que é centelha? Faísca de fogo, né? Fogo é o quê? 4ª forma, né? Pouco falada, estado da matéria, plasmático, fogo, né? Então, se fogo é matéria e espírito não é matéria, espírito não é centelha. E energia, então, nem se fala. Einstein falou para a gente, né? Que matéria é energia condensada. Então, se energia é matéria, espírito não é energia. Afinal de contas, o que é o espírito? Passa a ser partícula? Nossa, a Sandra mandou logo uma da física quântica. Sei lá, Sandra, eu não entendo nada de física quântica, não. Não sei. Não, a melhor definição, espírito é uma singularidade não material e ponto. Vamos parar aí, não dá para a gente avançar. Agora, o espírito, de novo, ele não se apropria da matéria? Não se apropria para esse desenvolvimento? Então, quando a gente fala que o espírito é luz, a gente agora vai entender, o espírito não é luz, mas ele está envolto numa matéria luminosa, porque o perispírito pode ser assim. Quando ele é centelha, ele está envolto numa matéria fagulhosa, que nos lembra, né, a faísca do fogo. E a energia, porque o corpo perispiritual é energia, ele é energia. Então, daí a gente fala, mas agora a gente está separando o joio do trigo. E espírito não é luz, né? Adenauer chega a brincar, dizer que espírito de luz é poste, ele ainda faz essa brincadeira, né? Que ilumina todo mundo e tal. Então, claro que é uma brincadeira, mas agora a gente sabe, espírito não é luz, espírito não é energia, espírito não é matéria, mas ele está envolto na matéria luminosa, fagulhosa, energética. Bom, então, são inúmeras propriedades, né? Algumas delas a gente vai estudar na mediunidade, quando falar sobre a mediunidade, enfim. A gente vai ver ainda bastante sobre isso. Hoje é importante que a gente saiba que essas propriedades elas são intrínsecas do perispírito. Bom, aí, também muito rápido falar sobre os centros de força, que são esses órgãos espirituais. Eles vão estar sediados lá no perispírito, lá na camada mais externa do perispírito. Mas eles têm uma contrapartida etérica que fica lá no duplo etérico. E a transmissão energética, ela se dá por condutos, por veios, né, que são chamados nadis, né, que vão fazer a transmissão energética tanto
do corpo físico para o perispírito, quanto do perispírito para, né, uma via de mão dupla. Então, as energias, por exemplo, telúricas, né, que a gente recebe, elas são processadas num chakra aqui, que é o básico, que vai ser processado, usinada nos chakras e que vai ser elevado até o espírito. Mas as energias espirituais também migram, são processadas, usinadas lá e voltam e dão o tônus energético do corpo físico. Então, é uma via de mão dupla e essa via de mão dupla vai obedecer a esse funcionamento desses órgãos que são os chakras. No ciclo 2, aula 6, fala sobre perispírito. A aula 7 fala só de chakra. Todo mundo vai aprender tudo sobre eles lá. Aí, lá no Livro dos Espíritos, nas questões entre 100 e 113, fala dessa escala espírita. E é nessa escala, esse textinho aí é só para justificar que não há uma verdade absoluta ou algo que seja, é isso ou isso, né? É isso passando por todas as suas nuances até chegar isso. Então o textinho diz assim, que essa classificação nada tem de absoluta, nenhuma das categorias apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau ao outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris e ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considera o assunto. Então, de uma forma didática apenas, a gente vai encontrar, vou até passar logo aqui, 3 ordens. A primeira delas, né, em ordem decrescente, a ordem dos espíritos imperfeitos. A segunda, a ordem dos bons espíritos e, por fim, a ordem dos espíritos puros. E aí, a minha curiosidade agora, aguçada, né, vai me fazer essa pergunta a vocês, né? Quem é que acha que é espírito imperfeito? Levanta o braço. Maioria, hein? Caramba! Eu queria dizer para vocês que nós aqui, né, somos fãs do nosso poeta baiano, né? Toca Raul, né? E quando ele diz assim, que eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente é adepto desse poema dele, né? Então, se alguém quiser mudar depois, está tranquilo, não se preocupe, né? Mas, aqui também, quem é bom espírito, levanta o braço. Só o Emerson? Ah, não, lá atrás tem... Opa, quase meia dúzia, ó. Tem pouco bom espírito aqui. E agora, pergunta... Mais um ali. Agora, a pergunta que não quer calar, né? E o espírito puro? Quem é espírito puro aqui? Rapaz, estou sozinho nessa? Ah, não, eu e o Bruno, só nós dois. Pronto. Então agora, teve aqui o seu Sálio. Sálio mesmo? Sálio, né? Então, seu Sálio também, espírito puro, olha que coisa. Agora, eu também, como falei, que eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, também vou dizer que máscaras cairão. Porque agora a gente vai ver quem é quem aqui. E aí, pela classificação, né? E aí o que acontece? Olha lá, quem são os espíritos imperfeitos, né? São os que têm predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. E olha aqui que fantástico. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Sabe quem é esse aí? Aquele que está em cima do muro. Fala, eu não faço mal a ninguém, mas faz bem? Também não, né? Inferioridade moral. Então, outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando a ocasião se lhes depara em praticá-lo. Se alguém quiser mudar, está tranquilo, viu? Tranquilo. Olha quanta gente já mudou. Está vendo? Olha, ainda bem que eu avisei de Raul, né? Pois é. Olha quem são esses espíritos, Os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, que tem que estar em cima do muro, né? Os batedores ou perturbadores. Bom, se a gente tem um pezinho, vamos dizer que aqui são os espíritos imperfeitos, a gente pode até um pezinho, porque não é uma fofoquinha, um negócio assim, a gente gosta também e tal, né? Fala mal de vizinho, olha, quase que eu quebro a cara. Na turma de segunda-feira, a minha vizinha está aqui, está estudando, e eu adoro falar mal de vizinho, né? Aí, quando eu olhei, eu falei, poxa, não vou poder falar mal de vizinho aqui agora, porque a vizinha aqui, eu falei, meu Deus, estou tolhido de falar mal do vizinho. Então,
Agora vamos ver quem são os bons espíritos. Só meia dúzia levantou o braço aqui, né? Olha lá, tem predominância do espírito sobre a matéria. Olha como é que já mudou, né? Desejo do bem, suas qualidades e poderes estão para o bem, estão em relação ao grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade, compreendem a Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Ó, tem nada de cima do muro aí, né? Além de fazer o bem, ainda impede o mal. O amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, Carolina, nós não somos perfeitos agora, como se pensa, né? A gente ainda está trabalhando para chegar lá, né? Por isso a gente pode errar à vontade, porque a gente está trabalhando para isso. E quem são esses bons espíritos, né? De novo, em ordem decrescente. Primeiro, os espíritos benevolentes. Segundo, os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e, pasmem, os espíritos superiores. A gente se coloca numa condição muito inferior. Fala, não, espírito superior, parece que eles estão lá longe, né? Olha aí, está pertinho, né? Então não é. Chico Xavier, bom espírito. Irmã Dulce, bom espírito. Mahatma Gandhi, bom espírito. Está vendo? Hã? Eu não estou perto deles, não. Olha que tá, Carol. Bom, agora máscaras cairão, né? Mas eu agora vou retratar exatamente o que me define. Olha só, minha descrição agora. Classe única, né? São os espíritos, assim como eu, que já percorreu todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito às reencarnações em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Me descreve, né? Olha só que maravilha. Eu avisei que máscaras cairão, né? Pois é, a minha caiu nesse momento. Por quê? A única pessoa que a gente pode falar que tem essa característica, quem é? Ela se espantou e falou, né? Jesus, né? Não, foi o espanto, mas ela tocou na pessoa certa. Então, Jesus. Então, para essa condição, somente esse espírito, né? Classe única, que são os espíritos puros. Ó, a ideia de mônada é uma ideia que não é espírita, é uma ideia espiritualista. Então, parte de um outro princípio e que não vou entrar nessa seara, ainda mais faltando 5 minutos para terminar a minha aula. Mas a gente assemelha a mônada ao princípio espiritual. Sim. Então, não teria relação uma coisa com outra. Mas, enfim, não quero entrar nessa seara, porque não é uma ideia espírita, é uma ideia espiritualista. E a pergunta é a seguinte, no caso, há a certeza de que Maria também ainda reencarna? Não tenho. Não tem. Certeza você tem de Jesus, é isso? Nem dele eu tenho. Eu estou relatando o que a gente estuda, o que a gente... Né? Obrigada. Mas, enfim, como exemplo, como modelo, né, a gente tem uma ideia do Cristo, né, do mito Jesus. E aí a gente associa um monte de coisas. Eu estou me referindo agora ao Jesus humano, homem, que reencarnou, né, que deu um monte de exemplos. Né, esse é o que eu estou falando. As associações, aí eu não sei, mas ele está nessa condição aí de espírito puro. Talvez tenham outros, né, que a gente não esteja no nosso... não tenha ciência. Bom, pessoal, então é o seguinte... Adenauer vai dizer o seguinte: os espíritos não são, então, seres à parte na criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução e sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Eu grifo ali processo de evolução, para que a gente já faça, né? E hoje rolou muitas perguntas a respeito de evolução, para que a gente já faça o link, que na próxima semana a nossa aula vai tratar de evolução.
Então, já deixo essa frase aí como um link para a próxima aula, em que falaremos sobre a evolução. Bom, talvez a coisa mais importante de que nós falamos nessa noite, eu vou dizer para vocês agora. Sabe o que eu gostaria? Que vocês não acreditem em nada do que eu falei para vocês. Não acreditem. Sabe por quê? Porque se vocês acreditarem só no que eu estou dizendo, vocês vão ficar com a minha impressão. É o que eu estou trazendo, do que eu estudei, do que eu li, do que eu ouvi, né, a respeito. Sabe o que é importante? Que vocês vão ter as próprias opiniões a respeito disso, né? E para que isso aconteça, olha lá, tem uma bibliografia que foi a base da nossa aula de hoje, né? André Luiz, Joana de Anjos, Leon Denis, Kardec, enfim. Então, essa é a bibliografia do nosso encontro de hoje e eu desejo que vocês busquem, né, tirar as suas próprias conclusões. Será que aquele cara falou a verdade? Deixa eu ver aqui, que Kardec falou disso e tal, né? Para não ficarem apenas com a minha fala, porque a minha fala parte do meu entendimento a respeito de tudo isso que a gente falou. Tá certo? Muito obrigado, então, por mais essa noite. Até um próximo encontro. Uma boa semana a todos.